Saudações rubro-negras, sejam bem-vindos à Resenha com Baeço, o nosso tradicional pós-jogo do meio de semana. Vou falar aqui de Flamengo 2, Estudiantes de La Plata 1, jogo de ida das quartas de final da Taça Libertadores. Vamos começar pela escalação, como de praxe. Lembrando que eu sempre uso a arte do Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo que jogou com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, De La Cruz, Saul, Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. Vamos lá, o Flamengo começou arrasador, né? Aos 14 segundos, Pedro fez o primeiro gol. Ele perdeu a bola ali no ataque, mas ele mesmo tomou, tocou pro Plata e devolveu na medida para ele só finalizar, sem chance para o goleiro Muslera. O adversário atordoado, o Flamengo em cima, e o segundo gol saiu antes dos 10 minutos, uma bola cruzada pelo Ayrton Lucas, que no segundo pau o Varela pegou, fez um golaço, tá? Até a capa aí do vídeo, o Varela abraçando o Ayrton Lucas. Grande partida do Varela, o pessoal falando muito do Emerson Royal, que jogou muito bem contra o Juventude, e o Varela veio e teve uma atuação de gala, né? O Flamengo como um todo, né? Só que o Flamengo ele cometeu um grande erro, a minha humilde opinião, que foi não ter matado esse jogo já no primeiro tempo. O Flamengo, se terminasse o primeiro tempo com 4 ou 5-0, não seria um placar mentiroso, visto as chances claras que ele perdeu. Teve uma que o Pedro entrou, limpou o zagueiro assim, vendido, e ele finalizou e teve uma grande defesa do Muslera. A meu ver, ele poderia ter tocado no outro lado, que o gol seria mais fácil. Mas o Flamengo perdeu os gols, né? Poderia, como eu falei, ter ganho de 4 ou 5-0 já no primeiro tempo. Ele, lógico, aquele início de jogo ele foi dando uma baixada, porque ninguém consegue jogar naquela intensidade 90 minutos. Sempre é normal dar uma baixada, descansa, volta, pressiona. O Estudiantes não estava oferecendo perigo ao Flamengo. E veio o segundo tempo, começo bem parecido, o Flamengo perdendo gol também, né, perdendo gols. Mas só que o Estudiantes ele recuou, né? Montou a linha de 5 ali atrás, dificultou um pouco a vida do Flamengo. E quando o Flamengo já estava retomando o domínio ali, estava um jogo controlado, o Estudiantes não oferecia perigo ao Flamengo, o Estudiantes só tinha chutado uma bola a gol. Veio o pior lance da arbitragem, uma arbitragem tenebrosa do colombiano Andrés Rojas. E não tem como a gente não falar do jogo sem falar da arbitragem. Um árbitro com claro 2 critérios. O Felipe Luiz, que não é de reclamar, reclamou na coletiva, falou do árbitro, que era um árbitro arrogante, que não deixava os jogadores falarem. Ele era um verdadeiro leão ao aplicar cartões amarelos para os jogadores do Flamengo e os jogadores Estudiantes que estavam sentando a porrada. Vamos falar aqui o português bem claro. Nada. O time que ficou com mais bola, que dominou, que fez menos faltas, foi o time que recebeu mais cartões amarelos. O Arrascaeta, por 2 situações ali no primeiro tempo, o jogador só foi em cima do Arrascaeta. A primeira entrada foi criminosa e só amarelo. Só falta, perdão, nem amarelo ele deu. E
a cereja do bolo, né? Não, e antes disso, né, antes de eu falar desse lance do Plata, se não bastasse isso tudo, o quarto ato, o John Ospina, ele sugeriu ao técnico Estudiantes substituição do Roman Gomes, lateral esquerdo, que já estava entrando muito forte e poderia, tinha dando entrada muito forte, poderia ter sido expulso. Só um absurdo. Felipe Luiz falou que não ouviu, mas o Vinha, depois, ali na zona mista, ele falou que ouviu, ele falou, como eu falo espanhol, ouvi muito claro ele falando, sabe? Isso é vergonhoso. E eu estou falando aqui, a Conmebol não vai fazer porra nenhuma, essa que é a verdade. Tá? Porque nem que eu fosse um canal de grande repercussão, que eu tenho a consciência que eu não sou, eles falariam, tá? Fariam alguma coisa. E a cereja do bolo, agora sim, foi a expulsão do Plata, né? O primeiro cartão já foi um absurdo, que a Renata Ruel, não sei, que nunca apitou nada também, quando apitou era fraca, comentando é fraca também, falando que foi devido, não foi devido o cartão do Plata, teve faltas muito piores de jogadores do Independente que não receberam o cartão. E num lance em que não teve solado, não teve nada, foi o jogador do Estudiantes que chuta o Plata, o absurdo maior, ele dá um segundo amarelo para o Plata e ele expulsa. E o Plata fica lá, fazendo o sinal do VAR. Até ali ninguém estava entendendo nada durante o jogo, ninguém entendendo nada. Lá no grupo do canal, no WhatsApp, a gente falando. Eu falando, porra, mas é segundo amarelo, não tem como pedir VAR. Mas, se depois do jogo, com calma, vocês podem ver até no meu Twitter, no meu ex, está aqui embaixo, né? Ele fica passando aqui. Vocês vão lá, eu botei o lance, não posso botar aqui, porque senão vai dar strike no meu vídeo. Mas você vê claramente, o zagueiro ele leva a mão à frente e toca, e leva olhando para a bola. Um pênalti claro, que aí sim dá para entender por que o Plata ficou fazendo o sinal do VAR. Porque se ele olha aquele lance, ele não ia dar. O pênalti veio o primeiro. E ele ia tirar o amarelo do Plata. O que era um possível 3-0 se tornou no 2-1, sim, porque o Flamengo, que estava sem levar perigo, ele ficou com um jogador a menos, ele não estava conseguindo mais prender a bola ali na frente. O Felipe Luiz falou na coletiva que a substituição que ele iria fazer era tirar o Plata para botar o Carrascal. Ele tem que tirar um jogador ali para poder botar mais à frente, para poder botar tira o Samuel Lino e bota o Danilo para fazer uma linha de 3 ali. E ainda teve no lance aí, eu acho que não bateu na mão. Tem gente falando que bateu na mão. Para mim, bateu nessa parte aqui, ó, ombro. Não teve irregularidade no gol do Estudiantes. Teve algumas pessoas falando de pênalti do Samuel Lino. Sinceramente, eu não vi pênalti naquele lance. Tá? Então não vou ficar falando aqui. Eu fui um que fiquei revoltado contra o Independente na Sul-Americana, marcaram um pênalti daquele ali, que não teve nada, que foi o próprio jogador que bate na perna. Então eu não vou ficar pedindo pênalti aqui naquele lance. Mas uma arbitragem tenebrosa do André Rojas, colombiano. Esse cara não pode apitar mais nenhum jogo de Libertadores, não é só do Flamengo, não. Ele tem que ser vetado. E a gente vê um Boto reclamando, mas muito comedido. O BAP, que sempre foi um leão na campanha, né? Vamos usar o mesmo. E aí, não faz nada. O Flamengo é sistematicamente prejudicado pela arbitragem da CBF, pela arbitragem da Conmebol. Da CBF, às vezes, nem diretamente nos jogos, mas indiretamente, quando beneficia um adversário direto, e várias vezes dando pontos a ele que hoje fazem que ele esteja na briga do Campeonato Brasileiro, e não estaria. Então, desculpa,
assim, a expressão chula que eu vou usar, mas eu acho que é a que traduz melhor. O Flamengo tem que chegar tanto na CBF quanto na Conmebol com o pé na mesa e bater a piroca na mesa, para mostrar que não vai ser admitido mais ser roubado, ser prejudicado dentro do Maracanã. Porque o que o seu André Rojas, o quarto árbitro, John Ospina, o quarteto de arbitragem, o VAR também, que nada fez, que não chamou para poder marcar um pênalti claro. Sim, foi um pênalti claro no lance da expulsão do Plata. Isso é um absurdo que ele não tenha chamado o árbitro para ver. E o árbitro, quando fosse ver o lance, ele ia ver que quem chuta que não foi solada e quem chuta é o adversário. Ele ia tirar o cartão. Entendeu? Agora, ele veio para operar o Flamengo. Sim, eu sou um que no final do jogo estava muito puto com o próprio Flamengo pela chance que perdeu e falando que ele podia ter feito 4 e seria 4-1. Mas ele não pode ser prejudicado assim. Além de ter deixado o Flamengo com uma vantagem mínima, sim, porque aquela expulsão condicionou o gol, porque o Estudiantes não estava atacando o Flamengo. Ele tirou o Plata do jogo de ontem e vai tirar tira do jogo da próxima quinta. E aí, o que vai acontecer com esses colombianos? Eu falo com eles e com quem estava no VAR. O que vai acontecer? Porque só quem foi prejudicado nessa história foi o Flamengo. A Conmebol, ela sempre parece que tem ordem para poder prejudicar os times brasileiros. E eu vou falar no caso do Flamengo específico, porque sempre está nivelando o jogo e deixando um jogo mais parelho, prejudicando na arbitragem. 2 critérios. A quantidade de cartão que o Flamengo recebeu, olha, e o Estudiantes. E sentou a porrada. Sabe? O próprio Felipe Luiz falando. O árbitro era um cara prepotente, não deixava que os jogadores falassem com ele. A atitude certa foi a do Danilo, que a arbitragem veio cumprimentar ele. Cumprimentar a casa do chapéu, a casa do caralho. Pô, você vem aqui, me rouba e ainda quer me cumprimentar? Para merda. Tem que ter palavras duras. Eu acho que os jogadores, sim, têm que ser mais comedidos, fazer uma crítica, porque eles podem ser. Agora, Poto, o BAP, eles têm que botar o pé, chegar com o pé na porta, batendo coisa na mesa. Porra, até quando nós vamos ser roubados e ficar quietos? O Flamengo, mas seria 2-0. Sim, é uma vantagem ótima 2-0. Poderia ter sido mais, concordo. Mas não tem como a gente falar desse jogo e não passar pela arbitragem. Isso aqui não é show de perdedor, até porque o Flamengo não perdeu. Entendeu? Vai ter gente que vai falar, não tá chorando, tá botafoguense. Não, cara. Isso que foi o que aconteceu ontem no Maracanã foi muito sério. Parece que a Conmebol não queria que o Flamengo abrisse uma vantagem para não acabar o confronto no primeiro jogo. O Flamengo tem que fazer de tudo, reclamar de tudo quanto é jeito, e com veemência. Esquece palavras brandas, Boto. Ibape, bota a cara. Bota a cara. Que você e o seu grupo tanto chamavam o Bandeira de banana, porque o Flamengo era prejudicado e nada fazia. E aí? Você também vai ser um banana, pá? Vamos fazer. Que é isso que
a nação quer, entendeu? Não adianta ficar chamando a gente de nação e deixar que qualquer um passe a mão na bunda do Flamengo e não faça nada, entendeu? Se passar a mão na minha bunda da minha mulher, vai tomar uma porrada, tá? Só para vocês terem, eu estou fazendo aqui falando em sentido figurado para vocês entenderem, tá? Então, mesmo assim, o Flamengo, ao meu ver, continua muito favorito para classificar para as semifinais, mas algo tem que ser feito. Próximo jogo do Flamengo é agora nesse domingo, contra o Vasco, no Maracanã. Um jogo que às vezes ele poderia. Ontem mesmo ele já poderia estar poupando alguns jogadores pensando no jogo, não pode. Os caras tiveram que ficar naquela rotação alta até o último minuto. Então, se a arbitragem como um todo tinha uma missão, eles conseguiram, que foi fazer que o Flamengo não saísse classificado ontem do Maracanã. Então, vou ficando por aqui, pedindo para vocês que não se esqueçam dos 4 Cs. Curtam, comentem, compartilhem e colaborem. Desculpa, estou gravando um vídeo, até não estou fazendo a live, como eu costumo fazer, por motivos particulares, que eu não teria como fazer a live hoje 1 hora, e também não ia fazer no horário mais cedo, respeitando os amigos que fazem live nesse horário. Eu estou gravando o vídeo. Então, mas na segunda-feira, às 9h30, vai ter live. Sexta-feira que vem também vai ter live do pós-jogo, né? Então, segunda-feira agora, 9h30, nossa mesa redonda. E na próxima sexta, vou fazer a live aqui falando, se Deus quiser, São Judas Tadeu nos ajudar, porque vamos ter que pedir, porque com essa arbitragem tenebrosa da Conmebol, vamos ter que pedir ajuda de todos. Aqui, se Deus quiser e São Judas Tadeu também nos ajudar, o Flamengo vai estar classificado para a semifinal da Libertadores. Vou ficando por aqui, terminando esse vídeo como eu gosto, e a minha filha Alice sempre pede saudações, meus negros, e beijo da minha